E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje um vídeo especial para vocês, porque hoje nós vamos falar de hardware. Sim, hoje nós vamos falar de um servidor que eu comprei já há algum tempo no Mercado Livre, um servidor usado, que nós vamos usar aqui no nosso laboratório para poder fazer os vídeos, enfim, para poder ampliar o nosso laboratório caseiro e também para trazer mais conhecimento para vocês sobre esse mundo da tecnologia que é tão fascinante para todos nós. E eu estou falando especificamente desse cara aqui. Esse é um servidor de uma unidade, um HP ProLiant DL320E, geração 8 V2. Tá? E as configurações de hardware dele comercializadas na época são essas aqui. O modelo que chegou para mim aqui, ele está com a maioria dos componentes de hardware dele originais. Tá? Placa-mãe, processador, as memórias, fonte, enfim, os ventiladores, os fãs também são originais. As únicas coisas que vieram que não são originais de fábrica desse tipo de hardware que eu encomendei são os dois HDs. Chegaram dois HDs, tá, da Western Digital de 500 GB cada um, montados num esquema de RAID 1 via hardware. E esse esquema de montagem desses HDs em RAID 1, ele é possibilitado pela presença de uma placa, de uma controladora, né, de RAID que veio junto com esse hardware, que é uma controladora denominada P222, tá? Que é uma controladora já não muito nova e que nós vamos, nesse vídeo, tentar fazer um upgrade desses HDs para dois SSDs de 2 teras. No que vai consistir esse vídeo? A gente vai colocar dois HDs de 2 teras, tentar montar um RAID 1 do mesmo esquema que tá, ou seja, nós vamos quadruplicar a quantidade de espaço para a gente poder trabalhar com esse servidor, a quantidade de storage, e nós vamos dobrar a quantidade de memória, pois ele veio com 16 GB e nós vamos colocar 32 GB. O motivo pelo qual nós vamos trabalhar com 32 GB é uma limitação dessa placa-mãe, tá? Eu não sei ao certo se a gente trabalhar mexendo na parte da ROM dessa placa-mãe, na parte de firmware do servidor, se eu consigo aumentar essa capacidade. Tá? Mas eu vou trabalhar com essa capacidade nominal de 32 GB. Esse servidor ele conta também com duas gavetas para hot swap, para HDs de 3,5. Nesse caso, eu tive que adquirir esses dois adaptadores, tá? Para poder inserir os dois SSDs de 2,5 e deixar a gaveta totalmente preenchida para que a gente possa colocar ela de volta no servidor. E não existe a possibilidade de deixar esses HDs sem esse adaptador. Não tente isso em casa. E falando ainda das características desse painel frontal do nosso servidor, ele conta, além dessas duas gavetas, né, para hot swap dos HDs, nós temos duas portas USB e alguns LEDs que indicam a atividade desse servidor. Indo para a parte traseira do nosso equipamento, na configuração que eu tenho aqui, eu conto com uma entrada para conector SAS, tá? Tenho duas entradas para interface de rede Gigabit, uma interface de rede para o ILO, eu vou falar dele daqui a pouco, tá? Trata-se de uma console de administração e de verificação de status do servidor, muito bacana de usar. Duas USBs 2.0 e mais duas USBs 3.0. E finalmente chegou o momento da gente fazer esse upgrade físico nesse servidor. Bora lá para a bancada.
E agora, com todos os nossos componentes físicos de hardware já instalados, nós vamos lá para o Willow para ver se deu tudo certo. Eu já estou aqui no meu PC Windows. Eu vou abrir o navegador e vou acessar a página do Willow por meio do endereço de IP atribuído para ele, tá? Eu já vou explicar para vocês do que se trata. Então, 2.68.0.131. Enter. E vai dar um errinho de certificado aqui, como sempre. A gente continua até lá. E esse é o Willow, a console de administração dos servidores. Uma curiosidade sobre essa console é que é a seguinte: eu não tenho nenhum monitor ligado no meu servidor agora, tá? Eu estou acessando remotamente o servidor por meio dessa interface gráfica. O que eu acesso ali? Configurações, eu consigo ver o status do servidor, temperatura, velocidade dos fãs e uma série de outras informações administrativas do servidor. Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no Willow para dar uma olhada para ver se o upgrade deu certo. Eu vou entrar aqui com o meu nome de usuário e minha senha. E aqui eu tenho informações gerais sobre o funcionamento do meu servidor. No caso, a aba que nos interessa é esta System Information. Nós vamos verificar, primeiramente, memória. Sim, temos aqui 32 GB. Nossa primeira parte do upgrade deu certo. Vamos agora dar uma olhada na segunda parte, que trata-se do nosso storage. Vamos dar uma olhada aqui, clicando em storage. E também, perfeito, temos os 2 discos devidamente reconhecidos e já está aqui montado um volume lógico que eu montei por fora das câmeras pelo utilitário, né, de volumes lógicos da minha placa P222. Mudando aqui na nossa Logical View para Physical View, a gente consegue visualizar melhor a presença dos 2 discos. Os 16 GB de memória RAM adicionais foram um sucesso, foram totalmente reconhecidos e o servidor parece estar bem estável com essa configuração. Entretanto, o nosso RAID 1, que é o espelhamento simples, com base nos 2 SSDs de 2 TB, causou um pequeno contratempo. Eu diria até um grande contratempo. Eu vou mostrar para vocês, e se você tiver de fone de ouvido, eu recomendo que você abaixe o volume agora. Já abaixou? Então vamos lá. Meus amigos, os fãs que refrigeram, especificamente o fã que refrigera a minha placa controladora P222, ficou completamente maluco. A princípio, eu chequei no Willow e verifiquei que a temperatura que estava sendo lida naquele sensor específico da controladora estava batendo nos 85 graus. Como você pode verificar aqui nessa imagem, realmente a leitura que está sendo feita são de 85 graus. Isso já seria o suficiente para deixar essa placa bem lenta ou até mesmo para queimar a placa. No entanto, o servidor continuou funcionando, então eu comecei a perceber que algo estava errado. Eu fiz uma instalação de Debian Linux e instalei o pacote Sensors para dar uma verificada nessa temperatura e ver se realmente era isso que estava acontecendo. Quando eu dei uma olhada e verifiquei, a temperatura que estava sendo acusada ali não passava dos 57 graus. Foi aí que eu tive uma ideia. Eu resolvi pegar um termômetro desses comuns e resolvi testar in loco a temperatura que estava sendo aferida naquele momento. E eis que a temperatura que saiu no termômetro batia exatamente com a temperatura do pacote Sensors, a temperatura que aquele aplicativo estava me indicando naquela região específica do meu servidor. Essa situação me deixou um pouco mais tranquilo em relação à saúde da minha placa. Entretanto, ficar com um motor de avião no quarto ao lado nem sempre é muito confortável. E foi aí que, após alguns dias de pesquisa, eu encontrei esse Willow Unlock na internet. O que ele faz? Ele é um patch para o Willow 4, no qual a gente tem acesso à velocidade dos fãs, a gente consegue controlar a velocidade dos fãs. Eu vou deixar esse link na descrição se você tem curiosidade em conhecer melhor esse maravilhoso projeto aqui. É bom você dar uma olhada e você conhecer, porque ele não funciona só para esse modelo de servidor, ele funciona para vários outros servidores da HP.
E aqui vai um aviso extremamente importante. Esse tipo de procedimento não é indicado para ambientes de produção, tá? Esse é um pacote não oficial, tá? Ele faz modificações profundas no firmware do seu servidor e não é recomendado, não estou recomendando que você aplique em ambientes de produção, ok? E por meio dele, nós temos acesso a comandos nos quais a gente consegue controlar a temperatura e adequar ela a um nível de ruído mais adequado para o nosso ambiente de casa, para o nosso ambiente de laboratório caseiro. A parte da instalação do Willow Unlock, ela foi potencialmente perigosa. Por quê? Porque eu tenho que fazer, literalmente, eu tenho que flechar a ROM do Willow, o firmware do Willow. E esse é um procedimento extremamente perigoso. Caso dê alguma coisa errada, a única solução é tirar o chip fora e fazer uma regravação por fora da placa-mãe do Willow, né, do Willow original, para que ele volte a funcionar. No entanto, quando eu fiz a instalação, correu tudo bem e agora eu tenho todas as funcionalidades que esse unlock me proporciona. E com os ventiladores ainda berrando como loucos, eu resolvi fazer a instalação do Proxmox para eu ter acesso a crontab, né, para eu poder ter acesso a crontab e eu também poder ter acesso a escrever um script para inserir esses comandos de maneira automática na reinicialização. Se você não conhece o Proxmox e está querendo entrar para esse mundo, conhecer melhor a virtualização, eu recomendo que você clique nesse vídeo que está aparecendo aqui no card para você se inteirar sobre o assunto, porque neste vídeo eu não vou cobrir a instalação do Proxmox. O script em questão é esse que você está vendo aqui na tela. Eu coloquei ele na crontab, tá? Para ele ser executado durante toda a reinicialização do servidor. Toda vez que eu reiniciar ele, esse script é executado, tá? E o resultado foi esse aí que você vai ver agora. A investigação e a resolução desse problema levou alguns dias. Eu não vou dizer para vocês que foi fácil, mas eu cheguei numa solução bastante aceitável, o barulho está bem ok e as temperaturas completamente normais. Como eu não possuo na minha residência um rack em um lugar específico para esse servidor ficar, ele vai ficar por enquanto embaixo aqui da minha mesa, eu preciso desse volume de ruído adequado para que eu possa fazer os vídeos e para que eu possa trabalhar também. E agora chegou o momento de eu apresentar para vocês o resultado de toda essa aventura. Tá? Eu fiz a instalação do Proxmox, esse servidor já está funcionando e eu já tenho algumas máquinas virtuais nele. Vamos dar uma olhada agora. Já com a minha console aberta aqui, nós podemos observar que a memória já está bem ocupada. Esse é um gargalo que eu vou ter que resolver mais para frente, talvez não com esse servidor, talvez com outro, porque eu vejo uma impossibilidade de fazer upgrade de memória nesse servidor, além disso que eu já tenho. Tá? Você pode verificar também em disks, onde eu tenho apenas um logical volume. Tá? Eu montei um RAID 1, que é um espelhamento simples, né? Então não tem uma soma de 2 mais 2 tera. Eu tenho apenas 2 tera para eu usar, só que eu tenho escrita e leitura nos dois discos espelhados. Nós temos aqui também algumas máquinas virtuais já funcionando. Tá? Nesse caso aqui eu já tenho um TrueNAS e uma VM do Windows 10 já em pleno funcionamento. No meu volume de disco local, você pode observar por meio desse gráfico que eu tenho muito espaço ainda. Tá? Isso causa um certo desequilíbrio entre a quantidade de memória RAM e a quantidade de storage que eu tenho disponível. Ou seja, eu tenho muito storage para pouca memória RAM. Eu vou ter que ser bem criativo para contornar essa situação. Mas no balanço final, eu estou plenamente satisfeito com esse servidor. É o meu primeiro servidor para o meu laboratório caseiro. Foi uma aventura, sem dúvida, eu colocar ele para funcionar de maneira satisfatória, mas o resultado me deixou bastante satisfeito. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês já sabem o que fazer. Me deixe ficar sabendo disso. Valeu!